A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. O título dela, Aliança entre Irmãos. Preste atenção, filho. Deus não dará a conquista das cidades até que a aliança entre nós seja confirmada. A aliança demonstra a honra, fidelidade, amizade que existe entre nós. Quando há unidade, Jesus se manifesta. Os últimos dias serão difíceis, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, porque os homens e as mulheres serão infiéis. Nessa mensagem, o Espírito Santo deseja nos preparar para possuir a terra. Eu oro para que você seja uma pessoa de aliança com os irmãos. A maneira como Deus tem que nos dar milhares de discípulos e centenas de igrejas em todo o Brasil é através da aliança entre irmãos. Sem aliança, não há posse da terra. Isso pode ser visto quando Josué entrou em Canaã, porém não havia possuído nenhuma cidade. Josué 5:2. O texto que mais impressiona é o de Abraão. Deus lhe prometera uma descendência como as estrelas do céu, e ao ouvir e contemplar, ele creu. Bastou isso. Na sequência do diálogo dele com Deus, o Senhor lhe prometeu a posse da terra. Então Abraão disse: Senhor, Deus, como saberei que hei de possuí-la? Em Gênesis capítulo 15, verso 8. Abraão creu na promessa de um filho, mas não creu quando Deus prometeu a conquista da terra de Canaã. A maneira como Deus lhe acrescentou a fé foi fazendo uma aliança. A aliança é um pacto de honra, baseado unicamente na fidelidade e não nos sentimentos. Quando os sentimentos são contrários, a promessa é necessário recorrermos à aliança. Amizade segundo Deus. Faz algum tempo que eu descobri algo interessante sobre a palavra amigo na palavra de Deus. A palavra amigo se origina na palavra pastor, reá. Assim, um amigo para Deus é aquele que tem a atitude de um pastor. E o que faz um pastor? Basicamente, é aquele que cuida, alimenta, protege, conduz as ovelhas. Amizade no mundo é tolerar as deficiências do amigo, mas segundo Deus é agir como um pastor. Um pastor sempre o conduzirá para Cristo. Davi e Jonatas. Em 1 Samuel capítulo 18, verso 1, sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonas o amou com a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Despojou Jonas da capa que se vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. A aliança exige proximidade. Como eu poderia ter aliança com o irmão que está no Japão? Eu posso amá-lo em Cristo, mas a aliança só é possível se houver proximidade, se existir relacionamento. De maneira prática, a aliança é para aqueles que andam juntos, de acordo com o mesmo propósito. Não é possível amar à distância. Amor exige relacionamento. A experiência entre Jonatas e Davi nos ensina sobre uma aliança entre irmãos. Primeira coisa, entregando a capa. Jonas entregou a capa, despojou da capa. Com esse ato ele estava dizendo que a aliança guarda o outro. Um parceiro de aliança nunca expõe a debilidade do outro. O irmão não se alegra com as falhas do outro, jamais as expõe em público.
Pelo contrário, ele tira e dá a própria capa, e dá ao amigo para cobrir-se, proteger-se com ela. É como se o irmão estivesse desnudo e colocasse uma capa sobre ele. Não significa que eu vou me tornar cúmplice dos pecados dele. Significa que, mesmo confrontando, jamais mostrarei aos outros a fraqueza dele. A segunda coisa, despojando-se da armadura. Jonatas despojou-se ainda da armadura e entregou ao seu amigo. Numa aliança de amizade, não basta colocar a capa para guardar e cobrir o outro. É preciso dispor-se a protegê-lo. Despojar-se da armadura é dizer: agora eu dependo de que você para me proteger dos meus inimigos. Eu confio no nosso relacionamento. Você não consegue despojar alguém em quem não confia. São muitos tipos de ataque na mente a quem estamos sujeitos no nosso dia a dia. Por isso, só nos sentiremos seguros e protegidos quando estivermos unidos num relacionamento de aliança. Talvez nenhum outro sinal da aliança seja tão importante como este. Se o lobo está atacando o rebanho e não percebemos, é porque ainda não entramos em aliança uns com os outros. Uma célula que não aprendeu a defender os seus membros não é verdadeiramente uma célula. É apenas um ajuntamento religioso, praticando uma ineficaz cerimônia religiosa. Quando um membro sofre, todo o corpo sofre com ele. Paulo está afirmando que quando nós estamos unidos numa aliança orgânica, isso naturalmente acontecerá. Despojando-se da espada. Jonatas despojou-se também da espada. Isso tem um significado duplo. De um lado, significa que eu estou me desarmando para o meu irmão. Caminharemos juntos, desarmados de qualquer atitude de desconfiança. Eu creio que podemos dizer que a igreja é um lugar de gente desarmada. Se existe alguma arma, ela somente é usada contra o diabo. Não precisamos ser arredios e avessos à comunhão na vida da igreja. Precisamos correr riscos. Jesus correu risco e foi traído por Judas. O mesmo risco também está sobre nós. Todavia, não temos medo de enfrentá-lo, porque não vivemos em função das coisas do diabo, e sim em função das coisas boas de Deus. Esperamos o melhor dos irmãos. Nunca suspeitamos ou fugimos da comunhão. Esse é o motivo, porque muitos não querem entrar numa aliança. É preciso entregar as nossas armas e deixar a nossa defesa sob a responsabilidade de um irmão. Do outro lado, entregar a espada implica em abandonar um relacionamento superficial. Entregar a espada é intervir na vida do nosso irmão. É usar a espada não para ferir, nem para atacar ou agredir, mas para extirpar um tumor que está ameaçando a vida do amigo. Precisamos de pessoas que não tenham nenhum receio de interferir na nossa vida. Pergunte a si mesmo se existe alguém com liberdade para tratar abertamente com você. Caso não exista ninguém, provavelmente o seu crescimento está comprometido. Quando estamos em aliança, a espada da verdade tem a liberdade de atuar entre nós. O autor de Provérbios nos desarma de qualquer temor quando ele afirma: leais são as feridas feitas pelo que ama. Sempre existirá alguém que não aceita ninguém interferindo na vida dele. A justificativa é: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Alguns dizem: cuide de sua vida que eu cuido da minha. Isso não veio dos céus, mas do inferno. A partir do momento que entramos para a igreja, entramos também numa comunidade de alianças. Eu estou ligado ao irmão e ele, por sua vez, ligado a mim. Por isso, a nossa comunhão não pode restringir apenas ao futebol ou ao churrasco. Muitos momentos de lazer juntos são situações estratégicas para gerar comunhão. Mas o que desenvolve e fortalece é a prática do amor entre os irmãos, entregando o arco. Nos dias de Davi e Jonas, o arco não era exclusivamente uma arma de guerra. Sua prioridade maior era a caça. Ao entregar o arco a Davi, Jonatas estava dizendo:
Eu não vou deixar você na mão. Não, no que for possível, te ajudarei. Que coisa linda! Quando um grupo se mobiliza para ajudar um membro que perdeu o emprego ou que, por outro motivo, precisa de uma ajuda financeira. Um grande sinal da nossa aliança é quando nos dispomos a levar a mão no bolso, tirar o nosso arco e entregá-lo ao nosso irmão. Precisamos ser igreja e não apenas um ajuntamento de pessoas sem compromisso e sem realidade uns com os outros. A igreja é a vida em comum. Se o compromisso com a igreja é apenas desempenhar um cargo, o que será de tantos que não têm cargo algum na igreja? Meu compromisso está acima da função. Tenho um compromisso porque sou membro do corpo, estou conectado. Também meu coração falando a verdade e amor. Estou comprometido porque eu tenho uma aliança com a igreja, entregando o cinto. Depois de entregar a capa, a armadura, a espada, o arco, finalmente Jonatas entregou o cinto. O cinto era usado para dar firmeza e sustentação. Isso significa que o amigo é aquele que dá suporte. Nós somos o apoio do nosso irmão. Se ele está com a perna quebrada, nós somos a muleta que o ampara. Muitas vezes é desagradável, outras vezes é como um fardo pesado. Mas o amor a Deus em nós nos dá a graça para avançar. Fomos chamados para ser companheiros de jugo, diz o apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 6, verso 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Filipenses 4, 3. A ti, fiel companheiro de jugo. As alianças na igreja não têm um caráter transitório. Ao contrário, são eternas. Na eternidade, estaremos sempre juntos com os mesmos irmãos que nos abençoam hoje. Eu penso que uma das grandes diferenças entre o céu e o inferno é essa. O inferno é individualista, enquanto o céu é comunidade ajudadora. Conta-se, certa vez, que um homem foi levado respectivamente ao céu e ao inferno primeiro. Levaram ao inferno, onde ele viu uma grande mesa com todo tipo de comida saborosa. Contudo, as pessoas sentadas tinham uma deficiência. Os braços eram retorcidos para fora, para o lado de fora. Por causa desse defeito, elas não conseguiram levar o garfo à boca. Sempre que o faziam, o garfo saía em direção contrária. A agonia daquelas pessoas era terrível. Apesar de estarem famintas e diante de tão farto banquete, ninguém podia se alimentar. Depois ele foi levado ao céu. Lá ele viu uma mesa semelhante, e nela um grande banquete era servido. As pessoas ali também tinham os braços retorcidos para fora, mas todos riam e se alegravam tremendamente. Qual era o segredo? Era que, não podendo levar o garfo à própria boca, cada um deles colocava comida na boca do vizinho, e assim todos se alimentavam. O que dá à nossa vida um caráter celestial é justamente essa aliança de amizade, proteção e amor que firmamos uns com os outros. É hora de nos despojarmos da capa, da armadura, da espada, do arco e do cinto. São as condições estabelecidas por Deus para manter relacionamentos vivos, numa aliança real de amor e sim, possuirmos a herança como igreja. Aleluia. Pai, eu oro para que todos os irmãos, ao ouvirem essa mensagem, eles sejam realmente irmãos de aliança. Que haja sabedoria, que haja amor, que haja tolerância. Livra-nos de todo o mal. Livra-nos da inveja, da calúnia, da perseguição, da queda, da derrota, do fracasso. Livra-nos, Pai, de não sermos igreja. Nós queremos ser igreja do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais irmãos saibam o que é aliança entre irmãos. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, que você pode fazer uma oferta generosa, uma semeadura, sempre se lembrando que tudo que você semear, você vai colher. Creia, Deus não fica devendo nada para ninguém.
Ele só criou um pretexto para te abençoar. Semeie e tenha uma colheita farta, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.